que chega no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. E o gestor sabe que a lei de responsabilidade fiscal, quando você chega no limite, você tem que demitir os cargos comissionados. Portanto, ele não podia criar cargo comissionado. Ele tinha sim que diminuir os cargos comissionados. Ele tinha que diminuir os cargos de função de confiança. Ele tinha que terminar com os contratos emergenciais, porque isso são provisórios. A nossa carreira de professora, de professor ou de funcionário público é uma carreira de concurso, portanto, de mérito. É uma carreira que prevê um cargo de avanço e de melhoria de condição de vida. Por isso que é um plano de cargos e salários. Portanto, nós precisamos que os poderes constituídos, não só a Assembleia Legislativa, mas o Poder Judiciário e o Poder Executivo, passe a priorizar aquilo que é fundamental para a população, mas que ela nem percebe. Ela sofre as consequências, porque a educação, o ensino, as pessoas não sentem de imediato a falta de instrução, não sentem de imediato o baixo nível cultural e de informação da nossa população. Nós vamos matando aos poucos. E as consequências são essas daí. De um alto índice de analfabetismo, de um alto índice de violência na nossa sociedade, de um alto índice de consumo. Nós estamos vendo aí a pesquisa que o IBGE fez e o IBOP também fez, mostrando que a classe média, que teve ascensão no governo Lula, é uma classe de jovens, é uma classe que tem uma questão de raça, quer dizer, graças a Deus e às políticas públicas, a comunidade negra tem ascendido economicamente, mas é uma classe, é uma ascensão despolitizada, é uma ascensão que mostra que quer o consumo, que é apenas o conforto do regime capitalista. E não pensa que uma sociedade de consumo, só o consumo é uma sociedade do ter e não do ser. E a própria humanidade está se destruindo, seja pelas guerras, seja exatamente pelo tráfico de droga que comanda esse mundo. É guerra e tráfico de droga que está comandando esse mundo. As drogas destruindo a nossa juventude. Uma juventude desinformada e uma juventude sem muita perspectiva de emprego. E nós precisamos, sim, discutir nas nossas escolas, exigirmos os nossos horários de estudo, que estudo para nós é trabalho, é o instrumento de trabalho, é a leitura e a escrita. São os instrumentos de trabalho do professor e da professora. Nós precisamos exigir, sim, que o computador chegue na nossa casa como instrumento de trabalho. Por isso é necessário que o nosso aluno tenha o computador, que nós tenhamos também, mas que nós possamos manipular de forma correta esse instrumento de trabalho, para termos acesso às informações em tempo real e sabermos refletir sobre essas informações que nós estamos tendo. Esse é o papel nosso de professor, esse é o papel nosso como intelectual da sociedade, é refletir, não é reproduzir essa sociedade injusta, que só gera violência, que só gera desigualdade, e quando busca uma melhoria de condição de vida, é de forma alienada. É uma juventude que acha bonito a vitrine e não percebe que naquela vitrine, com roupas bonitas, que nos atrai, por detrás dali tem um operário que foi explorado, um operário que ganha uma miséria, um operário que chega no final do mês e não tem como pagar o alimento dos seus filhos. Filhos esses que estão nas nossas escolas. Um operário que é desempregado a qualquer momento, que não tem nenhuma estabilidade. Um comerciário também que não tem estabilidade. Um bancário que não tem estabilidade. Qualquer momento essa família pode ficar sem renda. Mas os alunos, os nossos alunos são filhos dessas famílias, dos desempregados, do subempregado, do operário ou do comerciário que é explorado, que gera riqueza, mas não tem essa riqueza na sua casa. Esses são os nossos alunos, que nós temos a obrigação não de transferir conteúdo através de um livro didático alienado também, mas nós temos a obrigação de passar valores humanos, valores de respeito, valores que levem realmente a humanizar essa sociedade. E discutirmos esse conteúdo, refletirmos sobre esse conteúdo. A favor de quem está esse conteúdo? Para que este conteúdo? Porque que eu preciso conhecer a realidade de Itabaianinha, na sua economia,
na sua economia, tem uma per capita. Vou passar aqui para os companheiros agora, professores e professoras. Uma per capita mensal, aliás, anual, de R$ 3.975. Eu quero dizer aos companheiros, se cada cidadão de Itabaianinha recebesse e fosse dividido toda a riqueza que tem em Itabaianinha, que é produzida em Itabaianinha, cada cidadão por mês teria R$ 331. Muito maior do que uma Bolsa Família. Mas a riqueza ela é concentrada na mão de alguns. E aquele que não se apropria dessa riqueza são os nossos alunos. Nós precisamos conhecer a sua cultura, os seus valores, a sua forma de vida. O que é que ele tem de esperança, enquanto criança e enquanto jovem. E a partir daí, nós modificarmos essa realidade e ajudarmos ele a refletir sobre essa realidade. É uma das populações mais pobres em termo infantil, é de Itabaianinha. As nossas crianças em Itabaianinha têm um índice de desenvolvimento humano de 480. 0,480. Numa linha de 0 a 1. Portanto, é um dos mais baixos desse estado. Portanto, as nossas crianças são mais pobres do que seus pais. Todas as crianças do estado de Sergipe. A Unicef tem mostrado que elas são mais pobres do que seus pais. Mas são essas crianças que estão na nossa escola. Que nós precisamos recebê-la com muito afeto. Nós precisamos acolhê-la com muito carinho e com muita competência. E com muito material didático e pedagógico. Porque a oportunidade de aprendizagem que eles têm, de se apropriar das informações, é na nossa escola. Porque na sua casa eles não têm isso, porque foram negados a seus pais. Uma população de quase 40% de adultos analfabetos, são os pais dos nossos alunos que não tiveram oportunidade, que hoje o regime republicano exige, que precisa ter acesso a essas informações, mas ter acesso com um comportamento humano e com a sensibilidade muito forte. Nós, professoras e professores da educação infantil, de 1ª a 4ª série, nós precisamos gostar de criança. Nós precisamos ter